Existem bênçãos que são desfrutadas por todos. Jesus nos disse isso. Todos, sem distinção, desfrutam de determinadas bênçãos do Senhor. Nas palavras de Jesus, Deus faz raiar sobre os maus e bons o sol e derrama chuva sobre justos e injustos igualmente. Portanto, seja uma pessoa má ou seja uma pessoa boa, o sol, quando brilha, vai brilhar para todos. A chuva, quando chover, ela não fará separação entre o terreno do justo e o terreno do injusto. A chuva cairá de igual modo sobre todas as terras, sobre todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, porque existem bênçãos que são consideradas graças comuns. São graças concedidas por Deus, independente de qualquer condição, independente de qualquer atitude nossa. Deus simplesmente nos abençoa com as maravilhas da natureza, Deus nos abençoa com, como o Milton mencionou aqui no início do culto, com podermos desfrutar dos frutos da inteligência humana e onde todos são beneficiados com isso. Todos nós somos beneficiados com uma série de bênçãos que Deus derrama e quando Ele derrama sobre todos. Mas da mesma maneira que a palavra de Deus nos ensina que há bênçãos comuns para serem desfrutadas por todos, a Bíblia também fala que há crises que serão enfrentadas por todos, sem distinção da mesma maneira. Independente se você é bom ou mal, independente se você teme a Deus ou não tem nenhum temor dele, há crises que nos igualam, há crises que quando sobrevêm sobre nós, elas sobrevêm de um modo indistinto. Guerras, por exemplo, quando elas vêm, elas não vão poupar classes, elas não vão poupar raças, elas não vão poupar classe econômica. A guerra, quando ela vem, ela afeta a todos. A macroeconomia, a economia de um país, por exemplo, quando entra em recessão, ou quando o mundo entra em recessão econômica, não há como dizer que todos não são afetados. É claro que aqueles que têm muito mais conseguirão navegar neste problema da economia de uma maneira melhor, de uma maneira mais fácil, mas de qualquer maneira todos são afetados quando há um problema de macroeconomia. Quando há um problema de pandemia, todos são afetados. Todos são afetados. Os médicos têm alertado sobre esta questão da necessidade das pessoas permanecerem em casa num primeiro momento, como uma maneira de retardar o avanço do vírus, não impedir o vírus necessariamente, mas retardar o avanço do vírus, porque eles dizem, porque se não houver este retardo, não importa a classe, não importa que pessoa seja, não haverá como socorrer as pessoas. Algumas pessoas fazem um cálculo dizendo, olha, existe tantos milhões de pessoas nos Estados Unidos e apenas um número X de pessoas foram contaminadas, isso equivale a 0, mas não é esse o cálculo correto. O cálculo correto não é a ser feito com base na quantidade de pessoas de um país. O cálculo correto a ser feito é com base na quantidade de leitos em UTI. Os leitos que podem, quantos respiradores estão disponíveis para um caso mais grave. Caso contrário, as pessoas, independente da sua situação econômica, seja pobre, seja rico, não haverá respiradores para todos. Portanto, crises como essa são crises que englobam igualmente todos. Nós vemos nesta parábola de Jesus sobre o prudente e o insensato, como Jesus demonstra sobre crises que vão ser enfrentadas igualmente por toda a classe de pessoas. Porque no versículo 25 e 27, ele está falando de dois homens que construíram suas casas. E no versículo 25 e 27, ele mostra que, independente
da situação daquela pessoa, independente se a pessoa era prudente ou se era insensata, o fato é que a crise veio sobre ambos igualmente. No versículo 25 e 27 são praticamente idênticos, porque Jesus ali diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Palavra por palavra dita no versículo 25 é repetida no versículo 27, mostrando que a crise é igual, o tipo de problema a ser enfrentado é igual para todas as pessoas. O que fará diferença, de acordo com esta parábola de Jesus, o que fará diferença é o fundamento de cada pessoa. É isso que trata esta parábola bastante conhecida de Jesus. As chuvas, o transbordar dos rios, os ventos fortes incidindo contra aquela casa, são as mesmas sobre o homem imprudente, sobre a casa do homem imprudente ou sobre a casa do homem insensato. Mas o fato é que a diferença estará na fundação ou no fundamento, na base em que aquela casa está sendo edificada. A construção de uma casa que Jesus está colocando aqui nessa figura de linguagem é para representar como uma pessoa constrói a sua vida, como uma pessoa conduz a sua vida. A sua vida, ela é comparada nas Escrituras Sagradas várias vezes com a construção de um edifício. Pedro mesmo falou que nós todos estamos sendo edificados como pedras vivas, estamos fazendo parte desta edificação, desta construção do reino de Deus, ou da igreja de Jesus Cristo, na expansão do evangelho a toda criatura. Portanto, a construção de uma casa aqui equivale a dizer como a pessoa está construindo a sua vida, como ela está conduzindo a sua vida nos anos em que lhe pertencem. E Jesus está dizendo que, independente de como você conduz a sua vida, neste mundo haverá aflições, Jesus disse. Nesse mundo haverão tribulações, haverão sofrimentos. Neste mundo haverá todo tipo de crises e problemas que virão igualmente sobre os filhos de Deus e sobre aqueles que não têm nenhum temor em Deus, que não estão nem aí para Deus. Os problemas virão igualmente. Porém, o que Jesus está dizendo nesta parábola é que o que realmente vai fazer diferença é a fundação de cada vida. Aquilo que você está escolhendo como base para aquilo que você constrói na sua vida. O fundamento para como você conduz a sua vida, isto é que determinará a radical diferença que Jesus apresenta nesta parábola. Em que se baseia a sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? Esta é a ideia da parábola que Jesus está chamando para que nós reflitamos sobre isso. Quando Jesus fala sobre o primeiro, ele diz ali que o homem prudente construiu uma casa sobre a rocha. O outro diz que construiu sobre a areia. Então nós temos esta ideia de rocha e areia associada a águas e rios. Nós temos normalmente a noção de uma praia, pelo menos sempre foi a noção que eu tive desde a infância quando eu vi esta parábola. E a ideia então de um homem construir a casa sobre a rocha seria um homem escolher um daqueles rochedos que existem na praia e começar a construir a sua casa em cima, enquanto que o outro homem foi ali na beira da praia mesmo e começou a construir sobre a areia. Na verdade, não. Na verdade, não é isto que Jesus está tratando. Lucas é mais específico quando ele trata esta mesma parábola de Jesus, dizendo que o homem sensato é aquele homem que cavou até encontrar rocha. E trata-se, portanto, não simplesmente de uma conveniência de encontrar uma rocha ali de graça,
pronta e é só construir em cima. Mas Jesus está falando do custo de um trabalho onde uma pessoa vai investir tempo e esforço para garantir que o fundamento da sua vida esteja apropriado, o fundamento da sua vida esteja correto. Quem trabalha, quem já trabalhou com construção, sabe como isso funciona. Quando você vai construir uma casa, você não sai já derramando cimento e fazendo ali o piso da casa e então começa a construir as paredes. Porque à medida em que você construirá a casa, ela somará um peso muito grande. E se o terreno que está abaixo dela não for devidamente apoiado, ele cederá debaixo do peso daquelas paredes, daquela construção. Portanto, os construtores aprenderam desde os tempos antigos que antes de você começar a construir alguma coisa, você precisa gastar tempo e investir na fundação. Então você precisa cavar. Você não vai construir a sua casa na superfície onde todos estão vendo. Você não vai construir a sua casa na base comum onde todos estão pisando. Você vai cavar até que você encontre base sólida. Isso é feito até o dia de hoje. Quanto maior vai ser um prédio, mais para baixo se cava o solo. São fincadas estacas, vem com bate-estaca e estacas muito grandes são fincadas no chão até que ela bata contra um solo rochoso, de maneira que venha a oferecer base para aquilo que irá ser construído. Somente então, depois de alcançar o solo rochoso, somente depois de encontrar a rocha, é que pode-se começar a construção. É disto que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui de uma religiosidade, a ideia de construir uma vida. Ele está falando principalmente do ponto de vista do Evangelho, que não é tanto quanto a construir sua vida financeira, profissional, mas principalmente no que diz respeito à sua vida eterna, a viver corretamente para Deus, a viver uma vida que seja útil para Deus nesta vida e preparando-se para a vida eterna. Portanto, o que Jesus está dizendo é que a casa do homem prudente que edifica a sua vida, ele edificará buscando primeiro o fundamento apropriado. Ele irá cavar, não importa o quanto demore, ele irá buscar até que ele encontre o conhecimento. Ele não vai tirar conclusões precipitadas. Ele vai dar o tempo necessário para que ele possa descobrir os fundamentos que são necessários. Portanto, a base que determina a vida, ela tem que ser como a base de uma rocha. É isto que Jesus está usando. Quando Jesus usa a rocha, Jesus também está usando uma palavra comum nas Escrituras, uma figura de linguagem comum que representa a própria pessoa de Deus. Os apóstolos usaram, o salmista usou esta expressão. Jesus é chamado nas Escrituras, nas profecias, como sendo a principal rocha, a rocha sobre a qual a igreja é edificada. O apóstolo Paulo usou esta expressão quando ele disse: eu estava perdido num poço de lama e perdição, mas ele me retirou daquela condição, de novo usando a figura de um fundamento lodoso, sem base, e ele diz: ele me retirou daquela condição e me firmou os pés sobre a rocha. Deus e a sua verdade, a verdade de Deus, a verdade da Bíblia, é esta rocha na qual nós podemos edificar a nossa casa, a nossa vida. E então, isto vai fazer toda a diferença. Fazendo isto, de acordo com esta parábola, não significa que nós estaremos agora isentos de problemas. Não significa que nós vamos estar isentos das lutas, das tempestades, das crises que vão assolar o mundo. O que Jesus está mostrando nesta parábola é que
uma vez que você encontre o fundamento, você vai poder resistir aos problemas, mas os problemas te alcançarão, os problemas chegarão na sua vida da mesma maneira. Há muitas pessoas que têm um romantismo em relação ao Evangelho e acham que uma vez que entreguem suas vidas para Deus, uma vez que sejam batizadas ou façam parte de uma igreja, essas pessoas, elas deverão ser protegidas por Deus de todo e qualquer problema. E então, quando a vida vai avançando e elas percebem que os problemas chegam também na sua casa, quando ela descobre que ela, apesar de crente, ela também fica doente, quando ela descobre que ela também pode ficar desempregada, quando ela descobre que ela também pode ser contaminado no meio de uma pandemia, muitos então ficam decepcionados com Deus, não entendem, parecem que achar que Deus está falhando com elas, mas o fato é que Deus nunca disse que nós estaríamos isentos de problemas ao segui-lo. Na verdade, Jesus declarou: no mundo vocês terão tribulações. Mas aqui está, por estarmos em Cristo, ele diz: mas não tenha medo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, nós vamos ter tribulações, as tempestades vão bater na parede da nossa casa, as enxurradas de água, os ventos fortes vão igualmente dos problemas nos atingir. Porém, se nós estamos firmes na rocha que é o próprio Deus, na verdade, na rocha da verdade de Deus, que é a Bíblia Sagrada, os seus ensinos, o ensino do Evangelho, nós resistiremos. É isto que Jesus está dizendo, nós venceremos, nós prevaleceremos. Mas o que acontece com a vida cuja construção da sua vida não é feita sobre a rocha? É a ideia de um homem que construiu sobre a areia, sobre aquilo que está na superfície. Ele não quis se dar ao trabalho que o outro teve. Dá muito trabalho esta coisa de servir a Deus, dá muito trabalho esta coisa de orar, dá muito trabalho esta coisa de se disciplinar e aprender a obedecer e aprender a estar debaixo de uma autoridade, de uma igreja, de um pastor, de líderes. Dá muito trabalho. Então, muitas pessoas preferem simplesmente levar a vida livres desses trabalhos. E eles dizem: vou construir em cima da areia. Afinal de contas, tanta gente está construindo em cima da areia. Para que cavar fundo até encontrar rocha? Vou construir aqui. E quando vêm os problemas, ele olha pela janela e ele vê o seu vizinho crente, o seu vizinho temente a Deus, igualmente sendo atingido pelo problema. E naquele momento, num primeiro momento, ele começa a zombar e dizer: olha, está vendo, do que adianta ser crente? Do que adianta servir a Deus? Do que adianta esperar em Deus? Os problemas que vieram a mim também estão vindo para a vida desta pessoa. Mas isto é apenas num primeiro momento. Porque o que Jesus mostra é que por causa da casa não ter fundação, não ter fundamento, água, vento, tempestade, estas coisas começam a abalar a estrutura da casa e então aquela casa cai. Não por causa daquilo que foi edificado em cima, mas por causa da falta de fundamento embaixo. Muitas pessoas podem construir coisas até muito boas na sua vida. O material que elas usaram pode ser até melhor que a do cristão, do que as outras pessoas. Elas podem ter boas intenções, elas podem ser muito religiosas, elas podem ter temor à sua religião, aos seus ensinamentos, mas a questão é se a fundação foi colocada em lugar errado. Se não havia fundamento para aquilo aonde foi edificado, tudo aquilo ruirá. De nada adiantará a sinceridade com que você se dedicou a uma religião, se o fundamento da religião estava em falso. De nada vai adiantar o quanto você se dedicou à sua fé, se o fundamento da sua fé é vazio, se ele não está baseado na verdade. Há muitos religiosos por aí que são extremamente dedicados à sua religiosidade,
mas essas pessoas não conseguem perceber que não há nenhuma base, não há nenhum fundamento, não há nenhuma rocha na base da sua crença, na base daquilo que eles esperam. Em que se baseia a tua vida? Nesta parábola de Jesus, entrando em contraste com toda a palavra de Deus, é nítido que o que Jesus está tratando é de que uma vida deve ser edificada, deve ser construída em cima da pessoa de Deus, em cima da palavra de Deus. Mas existem pessoas que não fazem isso. Existem pessoas que nem sequer agregam Deus uma possibilidade nas suas vidas. Há pessoas que passam por esta existência sem simplesmente dar nenhuma atenção a Deus. Há outras pessoas que simplesmente agregam um compartimento nas suas vidas para Deus, mas a Deus é apenas um tijolo ou uma parede na construção da sua vida, mas Deus tem que ser a base, Deus tem que ser o fundamento. Se Deus é simplesmente agregado à nossa vida, não haverá garantia alguma. Deus tem que estar no fundamento da nossa vida. Isso significa que Ele tem que ser a base dos nossos valores, Ele tem que ser a base daquilo que nós cremos, Ele tem que ser a base daquilo que vai ditar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Ele tem que ser a base da nossa moralidade, Ele tem que ser a base da nossa sexualidade, Ele tem que ser a base de tudo aquilo que fazemos nesta vida. Deus tem que ser o fundamento, o principal, em cima da qual nós edificamos a nossa vida. É a única maneira de nós termos uma vida que será considerada uma vida vitoriosa. Mas muitas pessoas não edificam a sua vida sobre a rocha. Eles simplesmente constroem a sua vida na areia comum, aonde a maioria das pessoas constroem a sua vida. A maioria das pessoas constroem no solo da experiência humana. Eles constroem no solo do funcionamento da sociedade. Eles constroem no trabalho, eles acreditam no trabalho, e isso está correto, isso está certo. O problema é que isto não pode ser o fundamento da vida. O trabalho que eu trabalho deve ser fundamentado em Deus. Por exemplo, se os valores que Deus me ensina a respeito do trabalho e da dignidade me falam que o meu trabalho deve ser para trazer glórias para Deus, para fazer com que o nome dele seja louvado, então é evidente que eu, por exemplo, não vou trabalhar como traficante de drogas, eu não vou trabalhar como muambeiro que vai fazer tráfico de produtos ilegais na fronteira de algum país, por uma questão muito evidente, porque isto é contrário aos princípios de Deus. De uma maneira ainda mais simples de entender isso, o cristão verdadeiro, aquele que teme a Deus e cujo fundamento está na rocha em Deus, todos os seus valores são guiados por Deus. Mas voltando na questão do trabalho, se ele entende que ele precisa trabalhar porque a Bíblia diz, Deus diz que ele deve trabalhar, Deus diz que do suor do nosso rosto nós devemos comer o nosso pão, a palavra de Deus nos diz que aquele que não quer trabalhar, então também não deve comer. A palavra de Deus nos diz que o preguiçoso deve ter com a formiga para aprender a trabalhar duro, a economizar, a administrar. Portanto, Deus ensina o trabalho. Porém, a Bíblia também nos ensina que o principal é o reino de Deus. O principal é eu buscar o meu relacionamento com Deus. Então, se eu preciso de um trabalho, mas o trabalho que eu encontro vai me tirar da possibilidade de eu estar na casa de Deus, por exemplo, então eu vou crer em Deus, dizer não para aquela porta de trabalho e dizer, isto é incompatível com a minha vida, incompatível com a minha fé, vou esperar em Deus, até que Deus me abra uma porta de trabalho, aonde eu possa trabalhar como Ele quer, mas ao mesmo tempo adorá-lo e servi-lo na casa do Senhor, como Ele quer. Portanto, o trabalho ele é importante, mas ele não pode ser o fundamento, ele não é a rocha da vida.
Na verdade, a pessoa que edifica a sua vida sobre o trabalho é uma pessoa que está edificando sobre areia, porque o trabalho não tem a solidez. É só nós olharmos como nós estamos agora. A princípio, o que a pandemia traz de perigo é a enfermidade e a morte, o contágio e a morte. Mas a questão é que, como consequência, muitos estão vendo agora seus trabalhos se evaporando debaixo dos seus pés. O fundamento que eles tinham, onde eles estavam edificando suas casas, está ruindo debaixo dos seus pés, está erodindo debaixo dos seus pés, porque era feito de areia. Trabalho não pode ser o fundamento da vida de uma pessoa. Trabalho é uma bênção de Deus, é um privilégio que Deus nos concede para podermos alcançarmos coisas boas nesta vida, trazermos o sustento para a nossa casa, mas o trabalho não pode ser o fundamento da nossa vida. Eu me lembro de um senhor que era um homem formado em química, muito estudado, e o seu filho e a sua esposa e sogra frequentavam a nossa igreja no Brasil, e este homem era um homem muito educado, um homem muito refinado, e trabalhava numa grande companhia química, ali já há muitos e muitos anos, e aquele homem não se voltava para Deus, apesar de sua família estar vindo ao Senhor, buscando ao Senhor, mas aquele homem não queria, porque o fundamento da sua vida era o trabalho. E de repente aconteceu um problema naquela companhia, aquele homem perdeu o trabalho e ele entrou imediatamente em desespero. Foi quando ele entendeu que aquilo que ele estava construindo a sua vida era sobre areia. E ele entendeu que ele precisava de um fundamento melhor. E foi quando então ele se voltou para Deus, ele veio para o Senhor e está firme na presença do Senhor até hoje. O trabalho, portanto, é apenas construir sobre a areia, se o seu trabalho é o fundamento da sua vida. Para outros, o importante é o prazer, o importante é ser feliz, o importante é estar bem. Essa noção de ficar casado, mas cheio de problemas, infeliz, não. Já deu o que tinha que dar o casamento, já não traz mais alegria, já não dá mais prazer, então simplesmente interrompe e casa-se outra vez e começa-se outra vida. E há muitas pessoas que o fundamento com que eles constroem a sua vida é na base do prazer. Há uma expressão americana, uma expressão em inglês, que é YOLO, you only live once. Você só vive uma vez. E essa é uma expressão dos jovens de hoje, onde eles, com essa expressão, eles querem dizer, só se vive uma vez, então vamos fazer o que der na telha, vamos fazer o que der vontade. Usar drogas vai dar prazer, use drogas, usar todo tipo de perversão sexual, se isso der prazer, vamos nos atirar à promiscuidade, porque o que importa é aproveitar a vida. Mas Jesus disse, aquele que quiser ganhar esta vida, esse a está perdendo. Mas aquele que por amor a mim abrir mão desta vida, ou seja, não quiser aproveitar esta vida, mas a querer aproveitar esta vida para conhecer a Deus e servir a Deus, Jesus disse, esse estará ganhando a verdadeira vida. Esse estará aproveitando verdadeiramente a vida. Portanto, nem o trabalho, nem o prazer, nem aproveitar a vida é fundamento para as pessoas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas confiar em trabalho, confiar em governos, confiar na sociedade é construir a sua vida sobre a areia. O grande problema destas coisas é que estas coisas estão baseadas na confiança que o homem tem em si mesmo ou no que a humanidade pode construir. É a confiança no homem.
O grande problema disso é que a Bíblia nos traz uma palavra direta de Deus para o homem. Ela diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. E muitos pegam este verso para dizer um para o outro e dizer: eu não posso confiar em você porque maldito é o homem que confia no homem. Outras pessoas dizem: eu não posso confiar em ninguém porque maldito é o homem que confia no homem. Na verdade, o que a expressão bíblica está dizendo é: maldito é o homem que confia em si próprio, porque ele está dizendo que faz do seu braço a sua própria força, ou faz da sua força o seu braço, depende de como você coloca a expressão. A ideia que está sendo dita é: maldito é aquele que põe a sua confiança em si mesmo e que faz da sua existência material, faz da sua existência física o fundamento da sua vida, faz da sua existência física e material a sua força para a vida. A Bíblia diz: esse não é apenas um coitadinho, esse não é apenas um equivocado. A Bíblia diz: esse é um maldito aos olhos de Deus, porque ele é um homem que está confiando em si mesmo. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque a Bíblia insiste tanto na adoração somente a Deus, porque a Bíblia é tão contrária à idolatria, porque toda vez que o homem confia em si mesmo ou no produto que ele próprio constrói, isto não tem a bênção do Senhor, porque o homem não foi feito para viver para si mesmo, o homem não foi feito para existir para si mesmo. A Bíblia diz que nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para conhecer a Deus, viver com Ele, descobrir os propósitos que Ele tem com a nossa existência, e é só assim que a vida de uma pessoa verdadeiramente será completa. O homem que se dedica tão somente ao seu trabalho, e não estou falando de pessoas necessariamente avarentas ou pessoas más. Existem pessoas boas, eu conheço pessoas boas que são muito trabalhadores, são exemplares quanto ao seu esforço no trabalho, mas são pessoas que, por conta do seu trabalho, Deus é sempre colocado em segundo plano. E quando você confronta essas pessoas e diz: olha, esse comportamento seu é errado, você já conhece a Jesus, você deve dedicar-se mais à casa do Senhor, às coisas de Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Essas pessoas dizem: mas alguém tem que pôr a comida na mesa, a gente tem que sair para ir para trabalhar, porque o pão não vai cair do céu. Quando se fala isso, dá a impressão que todos os demais cristãos que confiam em Deus são vagabundos, que eles não trabalham, que eles não se esforçam, e nada poderia estar mais errado. A diferença é que eles trabalham dentro dos limites da rocha, do fundamento que é Deus. E eles entendem que, por exemplo, o princípio do sábado existe, o princípio de que o homem não deve viver em função do trabalho, ele deve tirar um tempo, um dia pelo menos, para adorar a Deus, para fazer cessar o trabalho e servir a Deus. Então, não é que nós não trabalhamos tanto quanto essas outras pessoas, a diferença é que nós priorizamos Deus. Muitas pessoas priorizam para os seus filhos, por exemplo, tudo. Escola, eles procuram incentivar os filhos e colocar os filhos em várias classes extracurriculares, para que o filho possa aproveitar o máximo dos estudos. E quando chega no tempo da faculdade, aplicam e procuram encontrar as melhores faculdades para os filhos. Ensinam para o filho karatê, judô, taekwondo, ensinam balé, ensinam isso, pintura, ensinam computação, tudo, e tudo que puder agregar à vida do filho. Porém, não priorizam Deus. O resultado, formam um filho para a morte eterna.
porque ele pode crescer e se tornar um grande homem de sucesso, ele pode estudar na melhor faculdade que você arranjou, ele pode desenvolver-se, ser o melhor profissional que o mundo poderia ter, mas sem Deus no seu coração, sem Jesus, ele é simplesmente uma alma destinada à morte eterna. Quando os pais priorizam o trabalho como fundamento das suas vidas, eles automaticamente colocam Deus como não mais a fundação da casa, mas eles colocam Deus como uma das paredes, ou talvez como um dos quartos, ou talvez como o telhado, ou talvez como um tijolinho daquela construção, talvez uma porta, uma janela, e o resultado disso é que a sua família apenas agrega a Deus, mas a sua fundação está comprometida. Os problemas virão, os problemas chegam, os problemas chegaram para todos nesta época, e agora é o momento em que nós iremos ver a diferença daquele que edificou sobre a rocha e daquele que edificou sobre a areia. A tempestade está sendo a mesma sobre todos, absolutamente todos ao redor do mundo, sobre o plebeu, sobre a rainha. O problema está sendo sobre o presidente e o gari, o problema está sendo sobre o africano e o americano, o problema está sendo sobre o ateu e o pastor. O problema, os ventos, a tempestade, as águas estão vindo e solapando a todas as nossas casas, a todas as nossas vidas ao mesmo tempo. Porém, o que Jesus está dizendo é que estas crises não terão o poder de destruir a vida de alguém que está firmado sobre a rocha. Quando passar a tempestade, a sua casa vai estar de pé. As suas paredes poderão estar arranhadas, o seu telhado poderá estar faltando algumas telhas que precisam ser consertadas, o vidro de alguma janela pode ter quebrado, alguma porta pode ter se perdido, mas a casa estará em pé. Ela precisará de um retoque aqui, uma reforma aqui, um ajuste ali, mas a casa permanecerá em pé, porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não mente. O que nós temos nesta palavra é uma promessa de Jesus, de que se você firmou a tua vida na rocha que é Deus e na sua palavra, a crise pode estar te assolando, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala como isso realmente pode acontecer conosco, de como nós podemos ser sim afetados por todo tipo de problemas, mas como nós não seremos destruídos. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, ele diz que o cristão, nós, eu e você, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, como estamos agora, mas não desamparados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Nós podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Aleluia! É isso que a palavra de Deus nos fala. Nós podemos sofrer sim grandes perdas, grandes coisas neste momento em que o mundo está atravessando, mas nós vamos nos levantar. Podemos até ser abatidos, mas quando a Bíblia diz que nós não seremos destruídos, significa que nós vamos levantar do pó, vamos sacudir a poeira e vamos recomeçar a construção. Mas olhe como estão as pessoas que estão edificando a sua vida sobre a areia. Confiaram no governo, confiaram na sua carreira, confiaram no seu estudo, confiaram no nome da sua família, confiaram no seu trabalho, confiaram no prazer, confiaram que um novo casamento lhes daria a vida que eles estavam pedindo, e agora eles estão amedrontados. As estatísticas estão aí para mostrar que com esta crise vinda por conta deste vírus e com o confinamento das pessoas, aumentou gritantemente o número de pessoas que estão
em depressão. Imagine o quadro de uma pessoa que está em desespero, ela não tem no que confiar. Ela confiava no seu trabalho, ela confiava em si mesma, ela confiava na economia do seu país, ela confiava que os Estados Unidos da América ou a Inglaterra era o país onde eles ali tinham uma economia sólida, e de repente eles estão vendo que nada disso foi suficiente para impedir esta pandemia. Agora ele está percebendo ruir debaixo dos seus pés o fundamento da sua casa. Ele descobre que aquilo tudo era feito de areia, não é uma rocha, e agora ele não tem em que crer, ele não sabe no que crer, e agora ele está desesperado. O resultado disso é um índice crescente de depressões. Os call centers de prevenção para suicídio têm aumentado o seu número terrivelmente durante a pandemia. O número de pessoas se suicidando, o número de pessoas pensando em dar fim à sua vida, mostra o quanto esta parábola de Jesus está correta. Jesus disse: virá sobre aquela casa que construiu sobre a areia, virá as águas, os ventos, os rios, baterão sobre aquela casa e aquela casa cairá. E Jesus disse: e grande será a sua destruição. Quantas pessoas estão nesse momento desesperadas, porque elas simplesmente não sabem a que recorrer, a quem recorrer, porque elas estão descobrindo que elas estavam construindo sobre a areia. A palavra de Deus nos diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua existência física o fundamento da sua vida. Porque diz assim: este homem será como um arbusto no meio do deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. É uma pessoa sem perspectiva, é uma pessoa que confiou em si mesma, e por isso o que ela olha da vida, ela não vê nenhum bem. O que ela olha da vida são lugares áridos, é a ideia de um deserto. Mas olha o contraste que a Bíblia apresenta em Jeremias, capítulo 17, no versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, na rocha. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, a provação, a luta, a tempestade, porque as suas folhas estarão sempre verdes, sempre haverá vida. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. 2020 provavelmente entrará para a nossa história como o ano da seca, o ano perdido, o ano improdutivo, o ano em que os sonhos se perderam. Mas a palavra de Deus está dizendo que para aquele cujo fundamento é o próprio Deus, cuja confiança está no Senhor, não em si mesmo, não no governo, não nas pessoas, sua confiança está no Senhor. Diz ali que ele é como uma árvore que manterá o seu vigor. As folhas estarão sempre verdes, mostrando que, embora o calor esteja fustigando e queimando os arbustos, ele continuará cheio de vida. No ano da seca, não deixará de dar o seu fruto. Em 2020 nós olharemos e veremos que Deus terá usado a sua igreja, Deus terá usado cada cristão para trazer esperança para uma outra vida, para mostrar àquele que edificou sobre a areia que é melhor edificar sobre Deus. No Salmo 118, versículo 8 diz que é melhor se refugiar no Senhor do que nos homens. No Salmo 146, versículo 3 diz: não põe a tua confiança nos príncipes, nos políticos, nos governantes, que são homens mortais que não podem salvar. Em Isaías 2:22 diz:
Pare de confiar no homem cuja vida não passa de um fôlego em suas narinas. Que expressão impressionante desse versículo. Ele está dizendo o que é o homem. O homem é apenas a sua capacidade de respirar. A capacidade que está no seu nariz de respirar, isso é o homem. Ou seja, falhando a capacidade do homem em respirar, de entrar o ar para os seus pulmões, o homem se extingue em questão de minutos. O homem desaparece em questão de minutos. Como nós vamos confiar num ser tão frágil? Como nós vamos confiar em alguém assim? Em Isaías 30, versículo 1, diz: ai dos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Pessoas que estão construindo sobre areia, não sobre Deus. Os seus planos são baseados naquilo que eles acham, são baseados naquilo que a sociedade está fazendo, naquilo que o governo está permitindo. Eles nunca consultam ao Senhor, eles nunca esperam ao Senhor. O livro de Tiago traz-nos uma palavra muito pertinente para a nossa realidade hoje. Ele diz assim: ei, você que diz, amanhã eu irei para tal cidade, e lá negociarei, e venderei, e ganharei tanto. Ele diz, em primeiro lugar, você não sabe nem se você vive até amanhã. Em segundo lugar, você não sabe se você conseguirá chegar até aquela cidade. Em terceiro lugar, você não sabe se realmente como estará a economia, se você realmente conseguirá negociar, se você conseguirá alguns dos seus propósitos. Ele diz, em lugar disso, você devia dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, ou seja, coloca o fundamento em Deus, e então diz, eu irei para tal cidade, e farei tais negócios, e arrecadarei tanto dinheiro. Portanto, a palavra de Deus nos fala, alerta o tempo todo, sobre a nossa necessidade de firmarmos a nossa vida no Senhor. Em 2 Crônicas 32, versículo 8, diz, com eles está somente o braço de carne, somente o braço físico, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, que nos ajuda a lutar as nossas batalhas. Deus não impede que venhamos a passar por batalhas, mas Ele nos ajuda na nossa batalha. Ele está do nosso lado na nossa batalha. Os outros, tudo que tem, são força humana. O que nós temos é a força do nosso próprio Deus. Quando nós olhamos para esses problemas e a situação que nós atravessamos, muitos podem dizer, mas pastor, eu sou crente, isso, a Bíblia diz ali que a gente não deve ficar ansioso, a Bíblia diz ali que a gente não vai ser derrotado, mas o fato é que eu estou amedrontado. Não há problema nenhum nisso, porque coragem não é ausência de medo. Pessoas têm a impressão que coragem o homem corajoso é aquele homem que não tem medo de nada. Não, esse na verdade é o homem imprudente. Coragem, na verdade, não significa ausência de medo, mas o domínio sobre o mesmo. Coragem é a habilidade que uma pessoa tem de enfrentar o seu medo e dominar o seu medo. A diferença do corajoso e do medroso é que o corajoso domina o medo, o medroso, o medo o domina. O medo assume o controle da sua vida. Todos nós temos receio, todos nós podemos ter medo, mas na verdade a coragem do Senhor nos ajudará a dominar o nosso medo. Nós temos promessas do Senhor de livramento. Este texto que nós estamos lendo, ele fala sobre o fundamento das pessoas. Qual é o fundamento da sua vida? Porém, ele não está falando apenas da pessoa que não teme a Deus. Este, com certeza, está edificando sobre a areia. Mas, na verdade, nas palavras de Jesus, ele começa, na verdade, isso é o ápice de algo que ele vem falando desde o capítulo 6, onde Jesus vai fazendo um contraste entre o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, e o falso cristão. Ele não está fazendo um contraste entre o crente e o ímpio, o mundo que não teme a Deus, mas ele vai fazendo um paralelo
com o cristão verdadeiro e com o crente superficial, o cristão superficial. E esta palavra de Jesus, que começa, aliás, desde o capítulo 5, na verdade, vai culminar nesta parábola. No capítulo 5, versículo 13, Jesus começa a falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas ele fala do sal se tornando insípido, ou seja, continuando com o aspecto de sal, mas perdendo a sua função de salgar. E ele fala da luz, aonde ele diz ali, porém a tua luz for trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Ele está falando de uma espécie de luz negra, que ao invés de iluminar, espalha mais trevas. Jesus está, portanto, mostrando um contraste do verdadeiro crente, que ele tem que ser o sal da terra, tem que ser ele que impregna o mundo, e ele não é impregnado pelo mundo. Tem que ser ele que estabelece os princípios, não é ele que segue os princípios estabelecidos. Enquanto que existem falsos cristãos ou cristãos superficiais, que são insípidos, têm aparência de sal, linguajar de sal, mas não têm o sabor do sal. Eles não têm o verdadeiro conteúdo, porque suas vidas com Deus, na verdade, são superficiais. E é disso que Jesus, na verdade, está falando na parábola do prudente e do insensato, porque ele está falando, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Portanto, ele está falando de pessoas que ouvem, estão expostas à palavra de Deus e decidem praticar aquilo, viver aquilo. Ele diz, é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. E ele diz, aquele que ouve a minha palavra, exposto à palavra, mas que não a põe em prática. Portanto, ele está falando de pessoas que estão bem próximas do Evangelho, pessoas que provavelmente se consideram cristãs, porém, são pessoas que aprendem sobre o cristianismo, mas não praticam o cristianismo. A sua vida não tem a prática daquilo que aprenderam. É isso que Jesus está tratando ali no capítulo 7, nesta parábola. Por isso ele está falando exatamente do sal insípido e das luzes que não trazem nenhuma iluminação. No capítulo 6, versículo 5, ele fala sobre a importância da vida de oração e de jejum, verdadeira, legítima, e daquela falsa espiritualidade só para ser vista, só para inglês ver. Ele mostra a importância do homem que realmente ora porque quer buscar a Deus, e ele fala ali do homem que ele vai insistir, ele fala do homem que vai se trancar no seu quarto, ele fala do homem que vai jejuar, e que as pessoas não vão precisar saber que ele está jejuando, porque não é isso que ele está procurando. Ele não está interessado no aplauso das pessoas, no reconhecimento das pessoas. Ele está interessado em encontrar Deus, em encontrar a rocha. Mas por outro lado, Jesus fala ali sobre a espiritualidade falsa, aquela espiritualidade que é para ser vista. É aquela oração de Facebook, é aquele versículo de Facebook, que as pessoas, em vez de orarem para Deus, oram para o Facebook, coloca, oh meu Deus, mas coloca no Facebook. Jesus disse que esta é a oração daquele que quer ser visto. A oração verdadeira é aquela que vai viver uma vida de oração, não um momento de oração, ele vai desenvolver uma vida de oração, uma vida de jejum. Portanto, Jesus vai mostrando o contraste entre o verdadeiro e o superficial. Jesus fala sobre o acúmulo de tesouros celestiais, tesouros no céu, e sobre aqueles que buscam tesouros, juntar tesouros aqui na terra. E Jesus fala, cuidado, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Portanto, Jesus está insistindo sobre a importância de você realmente buscar a Deus como prioridade. Nós temos ali Jesus falando no capítulo 6, versículo 25 a 34, sobre a excessiva preocupação com as necessidades físicas. Jesus disse, é legítimo você ter preocupação, mas não preocupação excessiva. Busque, pois, em primeiro lugar, estabeleça Deus como a rocha, o fundamento da sua casa, e todas as demais coisas te serão dadas. No capítulo 7, 13, Jesus diz que Ele é a porta, aliás, Ele fala sobre a porta e o caminho estreitos.
em contraste com a porta e o caminho largos, mostrando justamente como existe alguns que querem entrar pela porta, mas não querem entrar pela porta estreita que é Jesus. Ele quer entrar num relacionamento com Deus, mas não através do estreitamento de Jesus. Ele quer através de múltiplas religiões, ou ele quer estabelecer a religião do seu jeito. Jesus diz que o caminho e a porta largos são o caminho que levarão à perdição. E finalmente, então, Jesus chega no ápice desses pontos de comparação, falando sobre o prudente e o insensato. Portanto, também neste momento nós estaremos vendo a diferença daquele cristão que brincou com Deus, que levou Deus na brincadeira. Ele estava edificando sobre a areia e não sabia. Ele achava que só citar alguns versículos e cantar algumas canções o fazia verdadeiramente cristão. Ele está descobrindo no momento em que a tempestade está batendo na sua casa, na sua vida, no seu emprego, na sua saúde, ele está vendo que ele não tem fundamento algum. Aqueles que se fundamentam no Senhor resistirão às tormentas, resistirão, sobreviverão no Senhor. Para concluirmos, existe um exemplo visível desta parábola de Jesus. Jesus fala que aquele que edifica-se na solidez da fé em Deus, e a partir daí ele vive a sua vida, este permanecerá a toda a tempestade. A nação de Israel, o povo de Israel, existe desde o tempo do Império Assírio. A nação de Israel existe desde o tempo do Império Egípcio, desde o tempo do Império Babilônico, desde o tempo dos Medo-Persas, desde o tempo do Império Grego. Israel existe desde o tempo do Império Romano. Só que nenhuma dessas nações, exceto Israel, se fundaram na rocha que é Deus. Olhe para os dias modernos e procure pelos assírios, procure pelo Império Egípcio, procure pelo que restou do Império Babilônico, procure pelo que restou dos Medo-Persas, dos gregos e dos romanos, e você verá que grande foi a sua destruição. Mas olhe para aquela pequena faixa de terra, ali num cantinho do Mediterrâneo. Esta terra continua sendo chamada Terra de Israel, e ali floresce um povo vivo e forte, porque é o único povo dentre todos esses impérios que se firmou sobre a rocha eterna. As tempestades de séculos e milênios não os destruíram, não os derrotaram. Assim será com a minha vida e com a sua vida.